Oi pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Vibrando Alto. Para você que é de casa faz tempo, aquele abraço. Para você que chegou agora, aquele abraço também. Seja muito bem-vindo. Bem, a gente sabe que realmente faz um tempinho que a gente não grava. E em tudo que está acontecendo nesse momento, muitas perguntas chegam por e-mail, por comentários, pelo Instagram. E aqui a gente veio fazer um vídeo para falar especificamente sobre as teorias da conspiração e as linhas de tempo. Então, desde que isso tudo começou a acontecer, diversas linhas, de teorias da conspiração surgiram. Não vou entrar aqui em detalhes de uma nem de outra, enfim e tal. Mas tem gente que fala sobre 5G, sobre que a China criou o vírus para poder combater e virar superpotência econômica de novo, que os Illuminati, a Cabala Escura, que... Enfim, gente, tem um montão de teorias que estão por aí. O que eu só queria frisar nesse primeiro momento é o seguinte... Tem muita coisa que na verdade já vem de muitos anos, né? Justamente. Que tudo é visto de uma determinada perspectiva, né? Mas eu queria trazer atenção para todo mundo aqui, inclusive para nós aqui, obviamente, é que se isso está acontecendo, se o vírus está nesse momento, como está no nível global, mundial, não existe um culpado. No fim das contas, todos nós, como humanidade, a gente tem nossa parcela de culpa. Porque a humanidade, de modo geral, está vibrando ou estava vibrando numa determinada frequência, onde isso tudo foi possível acontecer. Então saiba que se somos todos um, eu, Aline, você, todo mundo tem a sua parcela de responsabilidade. Entendeu? Sobre isso tudo que está acontecendo. Com certeza, principalmente com relação às coisas que vem acontecendo na natureza, que a gente não presta atenção. A gente continua comendo animais em massa, matando muitos seres, e a gente não tem necessidade disso. Enfim, o vegetarianismo, o veganismo, ele está aí para comprovar que você tem como ter mais saúde sem consumir os animais. Então, isso tudo que está acontecendo é um grande chamado pra gente acordar, pra gente despertar para tudo que está acontecendo, E essas questões que estão surgindo de implantar chips nas pessoas, dessas tecnologias, dos líderes mundiais quererem comandar, dos reptilianos e... Gente, assim, a gente queria recapitular um pouquinho, porque as pessoas têm vindo perguntar pra gente sobre essas questões. O que vocês acham? Isso tá rolando mesmo? Isso tá rolando? Isso não tá rolando? Como fazer? Porque tá rolando muita informação no meio espiritualista de várias pessoas, vários canais que seguem pessoas que já estão trabalhando nessa linha conspiratória já há muito tempo e não entendem ou não lembram de que todas essas realidades, elas existem ao mesmo tempo. Então, como a gente vai fazer para realmente focar naquela realidade que a gente quer materializar, que a gente quer trazer para cá, para a Terra, implementar? Então, como funcionam essas linhas de tempo, Elas estão todas disponíveis e o que vai diferenciar você entrar em uma linha de tempo ou em outra é a sua vibração, é aquilo que você está se alimentando de informação ou as suas crenças, todos os níveis, Em todos os níveis tem essa alimentação. Suas crenças. Então, não é só a questão de no que eu vou acreditar, isso acontece, isso existe ou não. Sim, todas essas vertentes são realidades. Mas qual é aquela realidade que você vai querer focar? Então, assim, é para lembrar isso, que todas elas existem simultaneamente, que a gente tem o poder de escolha de qual delas a gente vai querer manifestar. Então, se você quer manifestar uma realidade onde nós somos controlados, onde todas as coisas que estão acontecendo com relação a vamos implantar chips em nós, vão querer controlar as nossas saídas, ou enfim, o governo oculto está querendo transformar tudo em uma coisa só, numa coisa mundial. Gente, se a gente deixar ser levado por isso, a gente só foca nessas coisas e a gente não foca no outro lado, que é a parte positiva de tudo que está acontecendo. Porque é só parar para pensar. Qual é a população dessas pessoas que teoricamente dominam o mundo inteiro? Quantas elas são? Se você comparar com a população do planeta Terra, das pessoas que estão trabalhando diariamente, que não são as grandes potências, as grandes pessoas do mundo, os grandes nomes mundiais,
nós somos em maior quantidade. Então, se realmente a gente não quiser que essa realidade aconteça, ela não vai acontecer. Justamente. Depende muito mais de nós, dessa nossa maioria, dessas pessoas que estão fora desse jogo, do que das pessoas que estão no jogo. Então não dê o seu poder pessoal. Como muitas vezes acontece, as pessoas ouvem essas teorias, né? Ela entra num estado de medo, de uma certa ansiedade, um certo pânico, sem saber de fato o que acreditar, sem saber de fato o que é verdade, o que não é verdade, e entrar nessa vibração de medo, de pânico, ela alimenta, né, vamos dizer assim, o outro lado da moeda, né, seres que não estão alinhados com a luz, entendeu? E o fato não é pra gente viver no mundo de Bob achando que isso não existe. Não, isso também existe. Mas é aquilo que a gente já comentou outras vezes aqui no canal. O que você quer, né? Em vez de você focar naquilo que você não quer, dar ibope para aquilo que você não quer, vamos dar ibope para aquilo que a gente quer, né? Então vamos focar nossa energia, nossos esforços, o nosso ser como um todo, a propagar e a materializar aquilo que a gente quer no planeta. E né? Assim, a realidade que vai se manifestar aqui, ela não depende só de mim, do Fernando, de você que está assistindo. Ela depende da grande massa, da população. Então, a realidade que a gente vai experienciar e que a gente está experienciando agora e daqui para frente vai depender de todos nós. É um reflexo do todo, né? É o reflexo do todo. Ação, reação, aprendizado, ação, reação, aprendizado. Então, quanto mais pessoas forem despertando e aprendendo e lidando com isso, entendendo, compreendendo isso de uma outra maneira, mais a gente vai despertar coletivamente, mais a gente vai vibrar pelo que a gente realmente quer e não pelo que a gente não quer. Porque quando você está falando, não, olha só, o governo oculto está fazendo isso, você está fazendo o quê? Preocupado com aquilo ali, você está alimentando essa energia, essa linha de tempo. Então, assim, não é que você não possa ler sobre isso, você pode, mas o quanto disso que você está lendo está te consumindo, está consumindo da sua energia e você está contribuindo para que aquilo ali se materialize, né? Por isso que aqui no canal a gente sempre escolhe focar pelo lado mais amplo de tudo isso. E não se apega só a lado A, lado B ou esses jogos da dualidade. Porque a gente sabe que existe ainda coisas maiores que são transcendentais ainda, além a foto do macro, macro mesmo. Porque é muito polarizado, né? Não, porque o bem e o mal, porque é partido A, partido B, eu gosto de azul, eu gosto de amarelo, enfim. Então essa realidade que até então a gente vem vivendo é muito polarizada. Muito polarizada. E é muito nítido, né? A briga, né, do bem contra o mal. Temos o vilão, temos que lutar contra o vilão para sermos os mocinhos e vencermos a guerra, né? Vamos resumindo assim. E na nossa perspectiva isso é um pouco diferente, né? A gente vem vivendo nessa realidade, não sei lá quantos mil anos, milênios, enfim. Para quê? Para entender a importância do bem, entender a importância do mal, vamos dizer assim. Lembrando que bem ou mal é muito relativo, né? Cada um tem seu conjunto de crenças cada um tem o seu papel. Cada um tem o seu papel e cada um vai entender o que é bem ou mal de acordo com seus filtros, né? Mas no fim das contas, aos olhos do universo é toda experiência, né? Então, o bem e o mal existem para que nós possamos aprender aqui em terceira dimensão, no planeta Terra, o que é o bem, o que é mal e o que de fato é o melhor para o bem coletivo, né? É o melhor para o bem coletivo, entendeu? Então, o que acontece? Estamos chegando no momento onde entendemos, né, eu digo numa escala coletiva do planeta, onde estamos entendendo a importância de cada um. A gente não saberia que é o bem se a gente não experienciasse o mal, né? E o momento é de transcender isso, né? Não é aquela história de, não, vou renegar a parte sombra, vou renegar o mal. Não é isso, mas é entender que ele faz parte, que fez, né, trouxe muito aprendizado, ainda traz, honrar tudo isso, porque os dois partem do todo, entende? Partem do, pode chamar de Deus, de Criador Universal, da fonte, mas as duas perspectivas partem do mesmo lugar. E a gente precisa transcender esse olhar, né? O que essa situação que a gente está vivendo agora, planetária, né, tá querendo mostrar pra gente, né? O que a gente tá tendo que aprender a lidar agora com a possibilidade de morrer. Só que essa possibilidade sempre existiu,
desde que a gente está sendo gerado na barriga da nossa mãe, a gente já está correndo o risco, entre aspas, da morte. Porque ela é algo natural. Existe uma coisa em comum com todas as pessoas e todos os seres vivos, todas as coisas vivas do planeta Terra, que é, todos iremos morrer um dia na terceira dimensão. Então, qual é o problema? Qual é a questão aqui? Por que as pessoas estão com tanto medo de falar sobre a morte, né? Por que as pessoas estão com tanto medo de compreender que a morte, na verdade, ela é um portal para uma nova vida, ela é uma passagem, é um ritual para uma nova vida, é a continuação da nossa vida. Então, o que a gente tá sendo assim convidado a parar e prestar atenção é: podemos realmente partir a qualquer momento? E o que eu estou deixando para o mundo? Será que o que eu fiz até agora na minha vida transformou o mundo ou as pessoas ao meu redor de alguma forma? O que eu fiz de bom? Porque o que eu vou deixar de reinado, de legado? Qual que é meu legado? Isso. Qual que é meu legado, né? A gente não veio aqui para nascer, estudar, enfim, casar, trabalhar, ter filho e morrer. Não. Cada um de nós tem um papel importante nessa história toda do coletivo. Então, qual é o nosso legado? O que a gente está deixando para o planeta para que se torne a cada dia um lugar melhor, né? E além de estar falando um negócio da morte física, né, que é importante a gente ressignificar isso tudo, eu vou um pouquinho além. Vamos pensar, então, trazer para o nosso dia a dia, né, a morte de uma realidade que até então existia e vai ser bem diferente quando tudo isso passar. É uma outra morte, entende? Então, tem muito apego também, né, ao modo de vida que até então todo mundo estava na sua zona de conforto, enfim, tal. Na sua rotina, né? E agora realmente está sendo colocado frente a frente com diversas questões que antes não teve a oportunidade de parar, sentar e pensar e olhar e analisar, entendeu? Então, é o caminho do meio, né? Se as pessoas perguntam, tá, e aí como se posicionar, como lidar com isso? É buscar o caminho do meio. É você não se apegar tanto às histórias daqui da terceira dimensão que estão acontecendo, não só se apegar a isso, e também não só se apegar a que tudo tá bem, que tudo tá maravilhoso, né? Que é o macro. Você tem que ter, assim, o que a gente busca aqui? É o caminho do meio. É compreender que ao mesmo tempo, onde existem pessoas sofrendo, que estão realmente pegando, né, isso aí que tá rolando aí no planeta, que estão às vezes desencarnando por infarto, nem é pelo, né, vírus, enfim, e que estão partindo, porque de tanto medo daquilo, de nossa, o que está acontecendo no mundo, e pá, dá um negócio, a pessoa também vai. Então, assim, entende? É muito mais profundo do que só a morte física, o que a gente está passando aqui. Tá tudo acontecendo por um grande motivo, e a gente não pode só olhar da perspectiva humana e física, que, nossa, estão realmente desencarnando muitas pessoas, mas olhar dessa forma do macro para o micro também, porque isso vai trazer também o aprendizado que está vindo junto com essa onda. Com certeza. O que isso tudo está querendo dizer e o que isso tudo está querendo despertar na humanidade, né? Então, em vez de focar em teorias, nessa questão, foram os reptilianos, ou foram os draconianos, ou foram isso, ou foram o governo oculto, ou isso, ou aquilo, foca no aprendizado que isso tudo está trazendo para a humanidade. Porque nada acontece por acaso e nenhuma folha cai de uma árvore sem o plano divino permitir. Então, se tudo isso está acontecendo, é porque é necessário acontecer. É bonito? Não. É fácil de assistir? Não. Mas é necessário. Principalmente para as pessoas que ainda acreditam só na fisicalidade, naquelas pessoas que às vezes nem acreditam que existem outros seres, outros planetas, outras formas de vida, outras dimensões. Vida após a morte. Porque às vezes nesse momento de caos elas começam a se questionar e ir atrás. Às vezes elas podem estar tendo experiências e aí elas despertam para isso, para o que realmente somos, que a gente só está aqui enquanto um ser de luz encarnado em um corpo físico e não ao contrário. Isso aqui é um veículo que a gente está usando. Então, para que tanto apego nele? É lógico que não é fácil ver o que está acontecendo, entende? Isso se chama empatia. A gente sente empatia por aquelas famílias que estão perdendo seus familiares. Mas assim, nada é por acaso. Todo mundo que encarnou para cá já veio com uma história pronta para seguir.
né? É claro que a gente tem o nosso livre-arbítrio, mas a história, os nossos passos aqui, as opções que a gente tem ao longo da nossa jornada foram escritas por nós mesmos. Então a gente já sabe quais são as possibilidades da gente desencarnar, os momentos que a gente escolheu para desencarnar, quais são os aprendizados que a gente veio colher. Então nada está fora do lugar. Justamente. Bom, o que a gente pode fazer nesse momento então, né, para voltar para o nosso centro, digamos assim, e focar naquilo que a gente quer, né? A primeira coisa que eu acho importante relembrar é que a gente não tem controle sobre o outro, né? Ou sobre as coisas que chegam até nós, mas ao contrário, a gente tem um controle sobre nossos atos, sobre nossos pensamentos e sentimentos, sobre tudo que chega até a gente, entende? Então não adianta a gente tentar controlar as informações, as pessoas, enfim, tal, para ser do jeito que a gente quer, mas sim, né, voltar para o nosso centro, entender, né, e analisar de que forma melhor a gente pode se posicionar com isso tudo, né? Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa é focar também no que você pode fazer, né? Justamente. A gente não tem o controle sobre as coisas. Então essa pandemia, por exemplo, ela veio, mas a gente não tem controle sobre ela, porque não depende só da gente, como a gente já falou aqui, depende de um coletivo, né? De uma vibração coletiva. E a gente vai ter que caminhar conforme essa escolha coletiva também, porque a gente está conectado. Então, se a gente puder mudar as coisas dentro da gente, por exemplo, agora que você está em casa, tem muita gente que pode estar em casa, eu tenho certeza que está em casa, e tem gente que está trabalhando porque tem que trabalhar e também está tudo bem, você pode ver o que você antes não valorizava e que agora você vai poder valorizar com essa experiência que você nunca tinha tido até então. E prestar atenção, por exemplo, como você está convivendo dentro de casa, como melhorar essa convivência, já que vocês estão mais tempo próximos agora, né? Quem sabe aproveitar esse momento para conversar sobre os desequilíbrios que existem ali, sobre as brigas que podem estar acontecendo, sobre como se alinhar melhor para conviver de uma forma mais harmoniosa. Eu sei que é um grande desafio para muita gente, principalmente para quem assim mora com muita gente, familiares, enfim, mas todo mundo está passando por esse tipo de coisa. Então é momento de realmente transformação e a gente precisa buscar essa transformação dentro de nós e depois externalizar ela. Então fazer também, não ficar só, né, essa questão assim, enviando amor e luz pro planeta é super importante, no momento que a gente está precisando demais. Mas também procurar fazer coisas assim, físicas que você pode fazer. Talvez ajudar um vizinho idoso que não pode ir no mercado, talvez ele vive sozinho e aí você pode auxiliar. Ou, enfim, talvez ajudando as mães, os pais que precisam ir trabalhar e não tem com quem deixar seus filhos. Você pode também se ajudar, enfim, se dispor ali a ajudar em cuidar deles durante um período, não sei. Tem abaixo-assinados, um monte rolando para acelerar algumas ações do governo para com a população de modo geral. Tem iniciativas, né, de ONGs, de instituições, enfim, para auxiliar quem realmente continua, né, necessitando de outras ajudas, né, como os animais de rua, como pessoas que moram na rua também. Isso. E pessoas carentes que precisam, né, de continuar se alimentando, precisam, entendeu? Então tem diversas iniciativas que você fisicamente, praticamente pode fazer. E a gente tem visto que tem muita gente se movimentando, é uma coisa muito linda de ver, uma solidariedade imensa, que as pessoas estão vendo a importância do outro. Isso é muito legal. E somos, assim, crianças do universo. Agora, a gente... Nossa, mais do que tudo, assim, nós estamos sendo educados a viver em coletividade. A viver, assim, buscando essa coletividade. Por que será que a gente está trancado dentro de casa, tendo que conviver? Será que não é pra gente aprender a ser melhor? Será que não é pra gente aprender a desapegar dos nossos defeitos e a olhar que a gente, né, se pôr no lugar do outro que convive com a gente, pra gente ser melhor e o outro ser melhor e todo mundo conviver melhor? Então esse também é um convite do universo pra gente. É um treinamento que o universo está trazendo para todos nós de aprender a voltar, na verdade, a aprender a viver coletivamente uns com os outros. Porque a gente está acostumado a cada um ter sua casinha, né? Aí você cresce numa família às vezes com um monte de irmãos e aí você fala, eu quero ter minha casa e não sei o que, e você sai de casa renegando a sua família, não, né, resolvendo os problemas, e você tem a sua família e tudo começa de novo, um novo ciclo. Por quê? Porque não foi resolvido. Não, além né? disso tem pessoas, né, que
até então era muito comum, né? Vamos viver para o trabalho, então, né, os companheiros trabalham ambos ao mesmo tempo, talvez em lugares diferentes, e quase não se conversam. Vão se encontrar, se conversar à noite, vão se reencontrar como família à noite, e muitas vezes o que surge como conversa são coisas superficiais, né? Coisas que falam do trabalho, coisas que falam do dia a dia, e deixam-se de lado questões mais profundas de relacionamento, de convivência, de pensar realmente em algo melhor para a coletividade, e mais uma vez, em que tipo de legado a gente vai deixar para as próximas gerações. E é engraçado porque esses dias eu e o Fernando estavam conversando justamente sobre isso, sobre as pessoas que estão agora tendo que conviver dentro das suas casas, né, sem poder sair e tal. E a gente falou assim, nossa, Fê, a gente passou por isso assim... alguns anos atrás, desde 2016 até agora, né, a gente vive junto, direto. Então a gente dorme junto, acorda junto, trabalha junto, grava vídeo junto, passeia junto, a gente nunca fica separado. Até para viagens em família a gente vai junto, para todos os lugares. Então a gente tá direto convivendo, assim, 100% do tempo, desde 2016 até agora. E a gente passou por desafios, assim, gigantes dentro do relacionamento, e que a gente foi amadurecendo, né, Fê? Com conversa, conversando, e um cedendo um pouco aqui, outro cedendo um pouco ali. A gente ainda continua nesse processo, porque ele, né, é eterno, a gente vai indo, enfim. E é incrível como agora as pessoas estão entrando nesse processo, a gente percebe o quanto, né, precisa ser olhado, precisa ser colocado, assim, a sua, como é que chama? Precisa ter humildade, né, e colocar o seu ego no bolso para você realmente poder dar um passo, assim, além do que realmente tá ali, né? Porque às vezes no dia a dia você tá na correria fazendo as coisas, às vezes que nem antes. A gente trabalhava num lugar, outro no outro, se encontrava à noite, era só amor, né? Era lindo, maravilhoso. Mas e daí? Quando você começa a conviver diariamente com a pessoa todos os dias? Aí as coisinhas que você não resolvia antes vão começar a ficar mais quentes, né? Mais evidentes, vão vir à tona. E aí precisa resolver. E o que a gente percebe, muita gente vem conversar no Instagram com a gente, falando assim, nossa, meu relacionamento tá acabando, né? Nós estamos nos separando, porque a gente não tá conseguindo se entender dentro de casa. Enfim, gente, tá rolando muita coisa, assim. E é isso que o que a gente pode dizer, assim, agora, depois de passar todos esses processos ao longo desses anos, a gente entende que talvez era pra estar aqui pra poder conversar com vocês sobre o que a gente passou também, né? Justamente. E passar pra vocês como a gente fez ao longo desses anos pra gente estar alinhado e estar mais unido. Então nada é por acaso, né? Enfim, assim, o que eu gostaria de deixar assim pra vocês no vídeo pra finalizar é que tudo que a gente estiver vibrando agora, a gente vai colher no futuro. Então tudo, gente, tudo que você estiver plantando agora, você vai colher no futuro. E vai depender não só de você, mas do coletivo. Então não adianta a gente ficar criando, inventando coisas, como vai ser o futuro, vai ser assim, vai ser assado, vai ser... Viver o presente é o momento. Assim, agora é o que a gente precisa fazer. Viver o momento, fazendo o que a gente pode para melhorar e aprender diariamente, resolver essas pendengas, né, dentro de casa, com os outros. E eu te deixo essa pergunta, né? Você tá pronto pra mudança? Você tá pronto pra desapegar do seu ego e ser uma pessoa melhor? Pra você dentro de casa, pra você mesmo, pra si próprio e pro mundo? Né? Então, é isso. Se quiser deixar nos comentários suas perspectivas, são muito bem-vindas sempre, gente. Muita gratidão por vocês estarem aqui. Muito amor no coração e um beijo enorme para todos vocês. E a gente vai gravar mais vídeo, pode ter certeza, a gente já tem uma lista para vocês. Com certeza. Gratidão. Até breve. Namastê.